Bem-vindo à nova temporada de Real Economy. Junte-se a nós em Berlim, a capital da potência económica europeia. À medida que entramos no inverno, também a economia parece estar a arrefecer, mas às vezes os desafios criam novas oportunidades. Tomemos como exemplo a Grécia, que agora está pronta para fazer negócios com a China. Fomos falar com a nova chefe do FMI, Kristalina Georgieva, para perceber se o atual clima económico agitado pode ser revertido. Mas primeiro vamos ver o que está a acontecer no mundo e o impacto que está a ter na Europa. Bruxelas reviu as previsões de crescimento da zona euro para o nível mais baixo desde o pico da crise financeira e não prevê uma melhoria em 2020. Porquê? Por causa de incertezas que persistem. Os Estados Unidos e a China estão em guerra comercial desde março de 2018 e o país europeu que mais sofreu com o fogo cruzado entre as duas potências foi a Alemanha. Para a Alemanha, as exportações representam quase metade da economia, com os setores automóvel e das máquinas industriais a liderar. No entanto, a economia alemã tem desacelerado desde 2017. A China, principal parceiro comercial, diminuiu a procura de mercadorias estrangeiras por causa do abrandamento económico no próprio país. E como a Alemanha estendeu a cadeia de fornecedores à Europa Central e do Leste, países como a Hungria, a Eslováquia e a Polónia começam agora também a sentir os cortes, à medida que a desaceleração atinge toda a economia da União Europeia. Sob pressão por parte dos Estados Unidos, a China está agora mais aberta ao comércio com novos aliados e Atenas perfila-se entre os parceiros. Guillaume Desjardins foi exatamente ao local onde o Oriente encontra o Ocidente, o Porto de Pireus. Em 2016, o Porto de Pireus tornou-se no símbolo da iniciativa do Cinturão e da Rota da China, quando a COSCO, a maior multinacional chinesa no setor de navegação, se tornou numa das principais acionistas. O negócio, que engloba a aquisição de 67% do porto e as receitas e investimentos planeados, está avaliado em mais de 1.000 milhões de euros. O objetivo é tornar Pireus no maior porto do mar Mediterrâneo. Queremos que este investimento seja concretizado o mais cedo possível. E, é claro, isso vai afetar a economia local com a criação de empregos, que também terá um grande impacto na economia nacional da Grécia. Do ponto de vista chinês, a localização estratégica do Porto de Pireus justificou o investimento massivo. Com as mercadorias que viajam entre a Ásia e a Europa por via marítima através do Canal de Suez, a localização de Pireus faz do Porto a primeira grande porta de entrada para a Europa continental. Não estamos a servir os interesses da China, mas sim do comércio. Qualquer troca comercial através do Canal do Suez que venha da China, da Índia ou até da Austrália terá de passar por aqui, 10 dias antes do que em qualquer outro porto do norte da Europa. Mas em Pireus, o impacto dos investimentos chineses vai além dos novos guindastes e mais contentores. A cooperação com a COSCO inundou a região outrora marcada pela crise, com dinheiro e receitas de impostos. Com vista a tornar as futuras relações comerciais lucrativas para todos, a Comissão Europeia pediu, na primavera passada, um escrutínio minucioso aos investimentos em setores estratégicos. Bruxelas quer garantir uma maior reciprocidade nos acordos comerciais entre a China e a União Europeia. Sim, hoje mais pessoas têm trabalho, mas o problema é que trabalham em piores condições e com menos rendimentos. Após o arrefecimento das relações comerciais com os Estados Unidos, a China está de olho na Europa para investir. E a compra do Porto de Pireus pela COSCO pode dar um conhecimento valioso para futuras experiências. Bruxelas, que já descreveu a China como um rival sistémico, apela agora aos Estados-membros para atuarem como um bloco ao lidarem com a segunda maior economia do mundo. De volta a Berlim, encontramos-nos com a nova chefe do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, para falarmos sobre a atual situação económica e perceber se há forma de reverter o abrandamento. O que a Europa ou mesmo a Alemanha podem fazer para evitar e sair da desaceleração económica? Achamos que a Europa deve agir da seguinte forma. Primeiro, com um investimento muito mais decisivo em competitividade para a Europa. Em investigação e desenvolvimento, a Europa deve ter objetivos elevados para todos os países, de forma a garantir que possa competir com a Ásia e os Estados Unidos no futuro.
Em política climática, acho verdadeiramente que é o momento da história em que a Europa pode liderar o mundo. Investir no crescimento da resiliência climática, com base em baixas emissões de carbono, pode estimular um caminho de crescimento mais dinâmico para a Europa. E, claro, colocar a Europa na vanguarda do que, inevitavelmente, vai ser o futuro de todo o mundo. Ainda há algumas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, sem nenhum acordo à vista. Isto pode representar uma oportunidade para a Europa? Estimamos que este ano o comércio cresça apenas 1,1%. Isso significa basicamente que o mecanismo comercial de crescimento está inativo. Avaliamos o custo das tensões comerciais para a economia mundial e concluímos que, até 2020, esse custo será de 700 mil milhões de dólares, ou seja, 0,8% do PIB global. This is 0.8% of global GDP. Não é trivial. E quando analisamos de onde vêm esses custos, as tarifas representam a menor fatia. A maior parte vem da incerteza. Portanto, o que defendemos é a chegada a acordo entre os Estados Unidos e a China, com vista a aumentar a confiança. Mas, a longo prazo, as tréguas comerciais não serão suficientes. Precisamos de uma paz comercial sustentável e acreditamos que aí a Europa tem um papel muito importante a desempenhar por ser uma economia aberta, orientada para a exportação. Se isso não acontecer rapidamente, acha que vamos entrar num mau período económico, numa recessão? Para já não achamos estarem reunidas as condições para um cenário tão mau, mas estamos preocupados com o facto de um longo período de incerteza no comércio poder ser mau para o crescimento da economia. Tal como ouvimos, o cenário de crise não se coloca. Ainda há áreas em que a Europa pode investir, tal como as políticas climáticas ou a investigação e o desenvolvimento. Kristalina Georgieva, muito obrigada por estar connosco durante a sua primeira visita à Europa como diretora do Fundo Monetário Internacional e obrigado por assistir. Até breve na Euronews.